Oi galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para ouvir esse vídeo e ouçam ele até o final, que sempre tem uma dica muito prática no final de como contornar esse obstáculo que eu vou comentar hoje para quem quer emagrecimento. Sabe o que é esse obstáculo? É uma dieta 100% calculada e isso muitas vezes é algo que gera frustração, desânimo e que muitas pessoas não conseguem seguir para chegar ao emagrecimento e só vem essa solução. Então eu trouxe aí alguns tópicos pra gente conversar hoje nesse vídeo e lá no final tem algumas dicas práticas, então fica até o fim pra tu pegar todo esse conteúdo inteiro pra te beneficiar nos teus dias a dia se tu tá buscando pelo emagrecimento. Bom, a dieta 100% calculada é aquela dieta que determina a quantidade de alimento, o tipo de alimento e o horário específico que tu vai consumir, né? Que tem aquele papel lá, aquela listinha 100%, tu pode fazer uma ou duas substituições, mas isso muitas vezes não funciona na realidade, né? E é um obstáculo porque hoje em dia a gente não tem mais essa disposição de horários tão exatas. Então muitas vezes tu tá trabalhando, tu não sabe que horário tu vai conseguir te liberar, ou tu tá numa reunião, aquela reunião se estende por horas a mais e tu acaba perdendo algumas refeições, não sabe muito bem como que tu vai fazer, se tu tem que voltar e fazer aquela refeição que tu perdeu, ou se tu tem que fazer o dobro da refeição, então, ou ir pra próxima, mas ainda não tá no horário da próxima, e a próxima tu já tá com muita fome, e isso acaba sendo um obstáculo pro dia a dia. Ou também, muitas pessoas têm a questão de tu não tem disponibilidade de variedade, né? Nossa rotina de alimentos, nossa rotina muda muito. Então, um dia a tua opção é uma padaria para tu tomar o teu café da manhã, perfeito, mas no outro dia tu já não tem, tu tem no mínimo ali um mercado perto. E aí, como que tu vai fazer? Se naquela dieta diz que tu tem que ter um quibe e daí tu tem que ter mais 4 castanhas e tu não levou tudo aquilo, como que tu vai lidar com isso? Como que tu vai fazer essa refeição? Ou, por exemplo, no almoço, né? Então, tu tem lá na tua dieta 100% calculada, que é 2 colheres de arroz integral, com mais uma coxa de feijão, com mais uma salada à vontade, mais tantos de legumes, daí tem que ter tal legume, tem que ter tal vegetal. E aí tu chega lá e teu almoço é numa padaria, porque é o que tem mais perto, porque tu não levou comida. E aí, como que tu vai lidar com isso? Então a dieta 100% calculada, às vezes te traz essa inflexibilidade e essa falta de autonomia para saber escolher, né? E aí, o que acontece no final do dia? Tu chega desanimado, porque tu fala, caramba, eu tinha tal refeição para ter feito, não consegui fazer, eu não sabia se eu pulava pra próxima, ou se eu mantinha, eu fiquei com muita fome, eu acabei comendo uma besteira, porque não tinha o que estava escrito, e tu não sabe fazer as melhores escolhas. Então, pra quem tem falta de horário, coisas assim, pra quem tem uma rotina muito incerta, pra quem trabalha longe de casa, muitas vezes a dieta simplesmente calculada é um obstáculo muito grande pra tu chegar no teu emagrecimento, tá? E eu vejo evidências constantes quanto a isso. Então, muitas pessoas chegam pra mim segurando essa dieta e falam, Laura, é muito legal essa dieta, ela é top, ela tá tudo descritinho, ela tem vitamina, ela tem mineral, ela tem tanto de carboidrato, ela tá pesada, mas eu não tenho tempo, eu não consigo seguir, eu não consigo pesar os alimentos, eu não consigo ter essa oferta de alimentos sempre, e aí quando eu não tenho, eu acabo fugindo muito, e quando eu fujo dessa dieta, eu me desmotivo a continuar nela. Então eu vejo muitas pessoas chegando pra mim com esse feedback de que tem a dieta, mas não conseguem seguir. E isso é algo que eu me proponho desde o início, né? O mais importante, assim, o que eu vejo e o que realmente funciona não é você ter a dieta, e sim você conseguir seguir esse planejamento e se manter constante nele. Esse é o principal e é isso que traz resultados. E é isso que traz resultados grandes aí pro teu dia a dia e pra tua vida, tá? Então eu vejo muito essa questão das evidências, né? Assim, elas chegam realmente. Eu vejo pessoas que não têm horários e elas têm lá que elas têm que almoçar meio-dia. E daí ela vai almoçar 2, 3 da tarde, mas aí já é o horário do lanche da tarde. E a pessoa chega com essa confusão que ela não sabe se ela almoça ou se ela vai ir pro lanche da tarde. Ou, por exemplo, alguns casos que na janta tem que ter lá um prato, um omelete com tomate, queijo. E essa é a janta da pessoa, mas ela chegou em casa cansada e ela não tem isso. Então, ela não sabe fazer a melhor escolha se não for o que está restrito e estritamente escrito ali naquela dieta 100% calculada, né?
E aí acontece realmente isso que eu tô falando pra vocês. A pessoa chega falando, nossa, eu fiz de tudo, mas não funciona. Eu tentei, mas dieta não serve pra mim. Querer emagrecer não serve pra mim, porque eu já tentei e eu não consegui. Mas será que você tentou do jeito certo, né? Então a pessoa chega com essas objeções assim, já fiz todas as dietas, mas não deu certo. Já tinha uma dieta 100% calculada, toda bonitinha pra mim e não deu certo. Mas será que esse 100% calculado pra você era realmente respeitando a tua individualidade? Respeitando a tua rotina? Porque muitas vezes não é. Muitas vezes é só uma folha toda escrita, mas ela não leva em consideração que teus horários variam, que os teus dias mudam, que o lugar onde tu estás também pode estar mudando, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. A gente não pode ser refém de uma dieta 100% calculada. Se tu não consegue manter ela, e se tu não consegue manter ela, a gente tem outras opções que a gente vai ver daqui a pouco. Mas falando ainda sobre essa questão de como contornar, né? Geralmente é óbvio que tu vai ter aquela dieta linda e tu não tá conseguindo fazer, tu vai achar que, eu não consigo emagrecer, Laura, não dá certo, isso não é pra mim, eu preciso sempre depender de uma dieta que me discipline. Isso é uma coisa que eu ouço muito. Eu preciso uma dieta 100% calculada porque isso me disciplina, mas eu não consigo seguir. Essa objeção chega muito pra mim. Então as pessoas esperam que a dieta mande o que elas vão comer, né? Mande, decida por elas, porque elas não querem pensar nisso, porque o dia a dia é muito corrido e ela não quer ter um tempo para parar e pensar na alimentação, e por isso as pessoas buscam essa dieta 100% calculada. E o que acontece? Muitas vezes ela não consegue seguir e aí ela acha que não dá certo. Não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir meu objetivo, vou me contentar do jeito que eu tô. E isso geralmente não é tão verdadeiro assim, porque a pessoa continua insatisfeita com o corpo, continua insatisfeita com o peso e não busca outras formas, porque só vê aquela forma da dieta 100% calculada, porque ela colocou aquilo na mente, que a dieta tem que ser assim, que a dieta tem que definir por ela, porque o dia a dia dela é muito corrido e ela não tem como seguir outros tipos e outros métodos mais flexíveis, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa que eu ouço muito e realmente talvez tu aí esteja te identificando com essa situação. Mas então, como, né? Como a gente pode melhorar? Como a gente pode driblar esse obstáculo? Porque eu digo que realmente a dieta 100% calculada, ela é um obstáculo que não te permite chegar no emagrecimento muitas vezes, por essa série de fatores que eu já te falei aqui. Então, tu pode não conseguir seguir ela, porque ela não tá realmente ajustada à tua individualidade, ela não respeita os teus horários, a tua variedade ali que tu tem no teu dia a dia, né, de rotina. Tu não tem uma rotina, na verdade. Então, por ela não respeitar tudo isso, tu acaba desmotivando, tu acaba se frustrando, tu acaba desistindo muitas vezes de algo que é tão importante pra ti, que é chegar naquele peso ideal, que é emagrecer, que é melhorar a tua estética, que é melhorar a tua questão de saúde até muitas vezes. Então, existe sim, e eu tô aqui, Laura Moraes, pra te dizer que existe uma forma além dessa dieta 100% calculada, tá? Então, primeiro, a gente tem muito isso no método Emagrecer Sem Rotina, que é a questão de aprender a fazer as melhores escolhas e sem que isso te custe, te desgaste, né? Sem que isso seja difícil. Por quê? Porque a gente aprende que a gente pode dar um passo de cada vez. O que é o difícil quando tu tem que fazer as melhores escolhas? Quando tu quer aprender tudo num dia só. Mas no método a gente aprende passo por passo a ir fazendo as melhores escolhas em cada refeição, em cada substituição, qual alimento que é melhor que outro, e em cada caso a gente consegue ter essa autonomia, né? Então a forma de driblar esse obstáculo é tu aprender a ter autonomia sobre o que são as melhores escolhas para ti, o que te leva para o emagrecimento. Isso é o como driblar esse obstáculo. E também não adianta nada a gente ver aquela pessoa. A dieta 100% é a mesma coisa da dieta da amiga, da dieta da vizinha. Tu vê aquela dieta toda bonita dela e aquela dieta dela não dá certo pra ti, né? Tu vê a tua vizinha fazendo a dieta da sopa e a dieta da sopa deu certo pra ela. Mas aí tu tenta fazer e pra ti não dá certo. O primeiro pensamento que vem na cabeça é: eu não consigo emagrecer. E esse pensamento é o que a gente não pode ter.
porque a gente consegue sim, você aí consegue sim atingir o seu objetivo, consegue emagrecer. A questão é achar a melhor estratégia que se encaixe pra você, que respeite a sua individualidade, tá? E quando você diz que uma dieta a dieta que tem que te disciplinar, eu te digo que não. Quem tem que ser disciplinado é você. E você, sendo disciplinado e com as informações que o método Sem Emagrecer em Rotina te traz, vai saber fazer as melhores escolhas sem desgastar muito tempo e de uma forma mais natural. Então eu tive vários exemplos, né? Eu trago muito isso, esse aprendizado eu tive de várias pessoas para outras pessoas de uma forma super didática e prática. Eu trago esses anos que eu vim estudando, esses tempo que eu venho acompanhando pessoas e eu trago como pode ser de uma forma mais leve, como pode ser de uma forma mais tranquila. Então, como no dia a dia de uma pessoa que não tem horário, de uma pessoa que não tem rotina, por exemplo, um empresário, ou eu tenho também uma bancária que eu acompanho. E esses são dois casos de pessoas que não têm rotina nenhuma, já tentaram uma dieta 100% calculada e não deu certo. Eles não conseguiram chegar no objetivo, eles se desmotivaram. E aí foi quando eles viram com o método Emagrecer em Rotina que era possível. Por exemplo, dentro do caso do empresário, quando muitas vezes ele almoça fora. Então, quando ele almoça numa padaria, ele sabe qual que é a melhor escolha dele na padaria, né? Ele sabe aprender ali, naquela diversidade de alimentos, qual que é a melhor opção para ele naquele caso. E não exatamente vai estar escrito, né? O almoço dele nunca vai ser, por exemplo, um salgado integral com frango ou com carne ao invés de queijos e calabresa. Não vai ser esse, não vai isso que tá escrito. Mas ele sabe que aquilo ali é melhor que um pastel frito, por exemplo. Ou um sanduíche integral pode sim ser o almoço muitas vezes, porque as outras opções são inferiores e não vão te nutrir nem te levar tanto ao emagrecimento, né? Ao caminho do emagrecimento. Ou, por exemplo, a bancária era uma pessoa que na parte da manhã dela era super estável, era super tranquila, ela conseguia seguir ali exatamente o que estava prescrito na dieta e na orientação dela. Mas na parte da noite ela não fazia ideia de que horas ela ia chegar em casa. E aí quando ela chegava em casa não tinha pronto o que ela queria comer. E aí o que acontecia? Ela pedia um lanche, pedia um hambúrguer, uma pizza, porque não tinha o que estava ali prescrito, ela não sabia o que seria a melhor opção. E aí acabava que ela ia sempre pro lanche, pra pizza, pra besteira, que é o mais fácil, é o mais rápido e é o que vem à mente quando a gente tá cansado e não quer escolher, né? Geralmente são essas coisas. Então ela aprendeu a deixar já algumas coisas organizadas, a como se preparar para esses momentos. Ela começou a realmente olhar para ela, ver que o contexto dela era mais difícil nesse período e que ela precisava se dedicar, por exemplo, num final de semana e pedir uma marmita congelada para ter durante a semana, para quando ela chegasse cansada, ou algumas opções bem práticas, né, como um sanduíche com uma pasta de frango, com uma pasta de proteína, para jantar à noite. E isso resolveu o problema dela, porque ela só precisava de algo prático, algo fácil para a noite e que não fosse restrito, que não fosse limitado àquele jantar específico. E isso ajudou ela no caso dela. Então, o método Emagrecer em Rotina, ele te mostra qual é o momento para se cuidar, como que tu pode melhorar esse momento, né? E como são as melhores escolhas, e uma de cada vez. Então, isso vai te ajudar, e isso é totalmente o oposto daquela dieta que te diz 100% o que fazer, daquela dieta 100% calculada. E essa dieta, ela é fixa, né? Então, ela não trabalha com a variedade dos seus dias. Então, o método Emagrecer em Rotina traz essa dinâmica para o teu dia a dia, traz essa autonomia, né? Então, conhecimento é liberdade, né? Quando você tem liberdade de saber o que são as melhores escolhas para você, fica muito mais fácil chegar nesse caminho do emagrecimento. E eu vejo isso acontecendo diariamente. Então, espero que você aí também coloque essas dicas em prática, até entenda que não é só a dieta 100% calculada que pode te ajudar a emagrecer, que existem também outras formas, e eu tô aqui para te ajudar nesse caminho, nesse processo de emagrecimento, beleza? Vem comigo, te liga nas novidades aqui, a gente vai ter muito mais vídeos e espero que tu esteja acompanhando tudo.